Vamos aqui. Aí. A gente vai falar, primeiramente, de tabelas temporárias, depois sobre transações, tratamento de erros, mesclagem de dados, que é o comando merge, cursores e mais alguns recursos avançados. Então, essa aula ela é um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada, em detrimento dos assuntos, né, que a gente viu anteriormente, mas você não precisa se preocupar com o nível de aprofundamento e tudo mais. Uma coisa é tranquilo, a gente está procurando explicar de uma forma mais didática. Vamos lá, então. Tabelas temporárias. O que que é isso? É uma tabela que ela tem a duração da sessão do usuário. Normalmente, a gente usa essas tabelas para fazer algum processamento e depois jogar fora. Às vezes, você não precisa ter aquele conteúdo salvo no banco. E aí a gente usa esse recurso aqui, é como se fosse uma variável. Você precisou alocar um espaço na memória para armazenar alguns valores, você faz alguma função, algum processamento, e aí, no final, fechou a função, descarta ela, tira da memória e segue a vida. A tabela temporária funciona do mesmo jeito. Normalmente a gente usa essas tabelas para fazer uma operação, armazenar alguma coisa temporária e já utilizar na sequência. E aí depende da tua lógica de negócio, do que você quer fazer, mas ela é bem útil. Aí normalmente, quando você encerra a execução de um script ou, ou de uma procedure, né, um bloco onde ela vai estar lá, aquele objeto é limpo, apagado da memória. A gente tem dois tipos de variável de tabela. Dois tipos de tabela, na verdade, né? E um tipo de variável. No caso, as variáveis elas podem ser classificadas como locais e globais. E uma terceira forma, né, de se ter uma tabela é a variável de tabela. É um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre essas diferenças daqui para frente, tá? O primeiro grupo são as tabelas temporárias locais. Essas tabelas, elas só são visíveis enquanto o usuário está com a conexão ativa. Ela tem essa cerquilha, né, essa hashtag no começo. As tabelas temporárias, elas ficam armazenadas num banco de dados de sistema chamado TempDB. Depois eu mostro para vocês. Quando vocês criam uma tabela, create table, e aí não tem esse hashtag, ela vai para o banco onde você está. Agora, se ela tem essa hashtag, o sistema, o SQL já automaticamente já cria essa tabela no TempDB. Eu consigo depois mostrar para vocês como isso acontece. E quando você encerra a sessão, aí ela morreu, não existe mais, acabou. Então, tem que ter isso em mente, porque pode ser que se você quer usar uma variável que dure uma sessão, você tem que saber gerenciar mais ou menos o escopo dela. Durante quanto tempo você quer que ela permaneça viva, para você não correr o risco de quando você precisar dela, ela não existe mais. Ou o contrário, de quando você não precisa mais, ela fica lá sobrando. Então é legal entender mais ou menos essa lógica aqui para facilitar um pouco mais a forma de como você trabalhar com isso. O segundo tipo, que não tem diferença assim com relação além da questão da visibilidade, tudo que eu falei anteriormente também vale para esse segundo grupo aqui, são as globais, elas trabalham na mesma lógica, só que elas têm 12 cerquilhos, beleza? Que mais? Elas também podem ser indexadas, tá? Elas têm estatísticas completas. E, mesma lógica, acabou a sessão, você perde essa tabela, você simplesmente morre. A diferença é que essa aqui, ela consegue ser vista por outras sessões. Eu já vou mostrar para vocês. E aí tem que tomar um certo cuidado com isso também. O último tipo são não variável temporária. Conceitualmente mas ela não fica no banco, tá? São as variáveis de tabela. A gente chama, assim como a gente cria uma variável, né, no SQL por meio do declare, a gente vai criar um tipo de variável, uma variável de um tipo diferente, e esse tipo é o table. Assim como você faz um declare de uma variável int data, de hora, de int inteiro, a gente cria uma variável do tipo tabela. E aí a gente chama de var table. Ela tem um escopo um pouco mais limitado, ela é mais reduzida, tá, do que as outras. Ela não fica no TempDB, ela é uma variável mesmo, e ela não pode ser indexada e possui o mínimo de estatísticas, alguns controles internos. A gente vai falar para vocês um pouco mais sobre o que são essas estatísticas mais à frente. E aí, aqui está um exemplinho, né, de como que a gente faz. A gente dá um declare var table, coloca o tipo de dado dela e depois faz um insert nela, tá? Nas outras,
a gente consegue perceber que o que muda, além do... nas outras você faz um create, você está literalmente criando uma tabela, só que ela vai para o tempo DB. Nessa aqui, você declara uma tabela, uma variável de tabela. E aí tem algumas diferenças, existem algumas nuances que eu posso mostrar para vocês. Deixa eu só pegar aqui Vou pegar esses três códigos aqui, só para ficar de exemplo, só para deixar mais claro. Isso aqui é interessante ter em mente como funciona, e aí eu acho que isso aqui já ajuda bastante. E vou pegar os três e vou mostrar a diferença. Vocês vão conseguir ver a diferença, é bem gritante. Tá? Então, vale a pena vale a pena saber que existe esses recursos. Beleza. Então, eu tô no vou trocar de banco, vou usar o banco esse aqui. Tá, tô nesse banco aqui. Olha só. Eu vou rodar esse comando aqui e vou fazer o insert. Vou criar a tabela, fazer um insert nela, vou criar um índice para ela e vou fazer um select nela. Ok? Ó, rodei. Ele criou uma variável codinome e aí colocou o valor 1 e 2, ok? Beleza. Agora, ela é local. Eu posso rodar esse select aqui, ó. Já rodei esse. Tinha rodado o bloco do comando select, eu posso rodar de novo, ela tá no tempdb. Como que eu descubro se ela está no tempdb? Eu posso dar um help. Olha só que interessante. Se eu colocar aqui, ó, cp help, colocar o nome da tabela, como eu faço com as outras coisas, ó, ele falou, banco, essa tabela não existe no banco. Por quê? Porque eu tenho que ir no banco tempdb e chamar tempdb e chamar essa procedure dentro desse banco. E aí ele vai aparecer. Ó, agora apareceu. Ela está literalmente nesse banco tempdb. Se eu for aqui, ó, System Databases, tempdb, tables, uh, tables, deve aparecer aqui. Ah, aqui, desculpa. Temporary tables. É essa aqui, ó. Se eu der esse nome aqui, ó. Ele gerou uma tabela gigante. Posso dar um select nela, ó. Ah, ele não deixa. Não deixa dar select diretamente. Então você tem que fazer desse jeito aqui. Beleza, aí olha só. Eu vou pegar, tô nessa conexão, vou criar uma nova. Ó, essa conexão minha aqui é de ID 141. Tem um comando chamado sp-root. Esse comando aqui, ele mostra o 2. É uma procedure que mostra todo mundo que está conectado no banco. Só tem eu aqui no caso, mas tem várias seções de processos internos do SQL. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma nova e vou rodar esse select. Ó, ele não viu por quê? Porque essa variável, essa tabela está no escopo dessa seção. Ela só é válida nessa conexão. Essa aqui é 141. Nessa outra aqui, eu tenho a ID 89. Ela não é visível. Por quê? Porque ela é local. Agora eu vou criar uma outra tabela chamada é a mesma coisa, temptb, só que com dois hashtags. A lógica é a mesma. Se eu quiser colocar aqui, ó, só para vocês que essa tabela aqui não está no nosso banco normal. Ó, vou colocar duas cerquilhas aqui, ó. Ela não aparece. Mas se eu fizer o caminho completo para chamar procedure, vou no banco do tempdb e chamar procedure, ela vem aqui, tá vendo? Apareceu. E aí eu posso dar o select normalmente nela aqui. Peraí. Posso rodar o select tranquilamente. Só um instantinho. Aqui. Agora, eu vou pegar esse select e vou rodar nessa seção. Agora ela é visível. Por quê? Porque essa é uma variável, é uma tabela temporária global. O que vocês têm que se atentar a isso, tá? O ideal é que você vai criar uma procedure, alguma coisa assim, você quer criar um bloco específico, procura criar ela local. Não sai criando o visível para todo mundo, porque se existir uma outra tabela com o mesmo nome, pode começar a dar conflito. Aí pode começar a entrar em arquitetura. Mas normalmente a gente faz isso, a gente cria ela local e só cria ela global quando você realmente precisar. Idealmente, normalmente a gente cria temporária local mesmo. E o último grupo é a vartable. Ela só existe na execução do comando. Eu vou rodar isso aqui, ó, e ela vai funcionar. Aqui, ó. Beleza. Agora, se eu der um select aqui, ele não existe. Por quê? Porque ela só está viva na execução desse bloco de comando, que é uma variável. As variáveis ela tem esse escopo reduzido.
ela fica em memória. Então, essa seção, esses comandos aqui foram jogados na memória, eu consegui trabalhar com ela. Agora, uma vez que ele sai da memória, como ele já não está mais na memória, quando eu for acessar ele, da fala não aceita. Então, você precisa declarar antes, ok? E dentro de um procedure, não tem grandes diferenças entre uma temporária, assim, um bloco de comando, né? Quando ele é executado tudo de uma vez, não tem grandes diferenças com relação à declaração. A diferença se dá na parte de farmácia de índice, de estatística, porque a Vartable, ela não tem índice, então se você colocar muita coisa nessa tabela, ela já começa, você pode ir para o de performance. Ela normalmente é coisa pequena, 10 linhas, 20, 30, 100, até 1000 linhas aí não é um problema, dependendo do que você vai fazer. Agora, se ela é pequena, se é uma coisa mais restrita ali, coisa mais tranquila, pode ser uma Vartable, não tem problema. Agora, se você quer alguma coisa maior, você vai cruzar a tabela, vai fazer join, aí já é bom indexar, já é bom cruzar, já é bom pensar em alguma coisa relacionada ao tempo DB, já cria uma variável local. Agora, se você realmente precisar fazer uma tabela compartilhada, eu criei uma tabela que tem atributos de parâmetros que precisa ser acessado por várias rotinas. Aí sim você cria uma tabela global. Aí olha só que interessante. Essas tabelas elas estão nessa seção. Essa tabela aqui, ó, essa tabela foi criada na seção 141. O que eu vou fazer? Eu vou matar essa seção aqui. Ó, não vai. Essa aqui já não existia e essa aqui não existe mais. Por quê? Porque como eu encerrei a sessão, o SQL jogou tudo fora. Beleza? Então, esse é o conceito da variável da tabela temporária. Ok? Ela dura enquanto a sessão estiver aberta. E essa sessão pode ser execução de um procedure. Quando ele terminar o procedure, ele joga fora o código. Pode ser um script. Depois que ele terminar o script todo, ele joga fora. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção aí. Não precisou dos dados? Joga fora. Não precisa ficar. Tem coisa que não precisa ficar armazenando ali. Senão você vai ficar acumulando lixo no banco. Aí você vai se atrapalhar com muito objeto. Então, é preferível fazer uso de tabela temporária. Voltando aqui, na próxima sessão. Transações e tratamentos de erros. O que é uma transação? A gente já falou anteriormente sobre alguns comandos de transações, mas eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho mais sobre isso. Uma transação é uma unidade de trabalho que vai executar uma ou mais atividades e desde que isso tenha manipulação de dados. O que é isso? É, uma transação é como se fosse, se a gente fosse trabalhar de forma semântica, é como se fosse, por exemplo, você faz uma operação que você faz no banco. Você quer fazer uma transferência, por exemplo. É uma transação. Aquilo tem que ocorrer de uma forma única, de forma atômica. A gente tem aqui as propriedades do ACID, que são propriedades dos bancos de dados, a gente vai falar sobre isso. Mas pensa, por exemplo, no caso de uma transferência. Uma transferência, de forma elementar, ela consiste em debitar o saldo da conta de destino, de origem, perdão, e creditar na de destino. E aí o que acontece? Isso não pode ocorrer pela metade. Ou é tudo ou é nada. Então é mais ou menos esse o conceito de transação. Você precisa executar um conjunto de instruções e que vai fazer uma ou várias coisas ao mesmo tempo. E aí você não pode ter problema dela parar na metade. Ou ela executa até o final, ou ela desfaz tudo. E aí a gente trabalha com o conceito ACID, né, que é muito comum em bancos de dados e que orienta, né, é uma perspectiva a partir da qual os bancos de dados eles foram construídos. Então, a gente chama de bancos de dados transacionais, normalmente que trabalha nas transações do dia a dia, porque eles são movidos a transações, operações de compra, venda, várias coisas, tudo isso são pequenas transações, mas o dia a dia dos bancos é direcionado a isso. Então, é importante que você tenha esse tipo de arquitetura para dar suporte. E aí, no caso, a gente tem aqui essas propriedades de uma transação. A gente tem essa atomicidade, ela garante que tudo ocorra, né, como se fosse de forma única, ou ele volta, ou ele dá erro e desfaz tudo, não conseguir transferir, ou ele transfere ou não transfere, não pode ficar pela metade. Não pode debitar da conta de origem e não creditar no destino, ou vice-versa. Entendeu? Precisa sempre ser tudo ou nada. O C aqui, a gente chama de consistência, ele assegura que quando a transação ocorre, o banco estava em um estado. Quando ele termina, ele tem que estar em outro estado, não pode estar incoerente as informações, tem que estar íntegras. Tá? É mais ou menos esse conceito.
O A garante que vai acontecer tudo de uma vez, ou é tudo ou é nada, e o C garante que os dados estejam consistentes. Você não pode ter essa coisa que eu falei, de ter debitado de um lado e não do outro. E, para falar a verdade, isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei a fazer uma transferência, aí descontou da minha conta e não chegou no destino. Passou um tempo, eles foram lá e voltaram, ressarciram. Se tivesse parado pela metade, a gente estaria quebrando esse princípio da consistência. Então, é importante que isso seja garantido. Os bancos de dados precisam garantir isso, tá? Senão, ele perde a sua essência, a sua natureza. Aí ele não perde a sua qualidade. O I é o diz respeito ao isolamento, então uma transação ela não pode influenciar em outra. Se a gente tem duas transações concorrendo, o que vai acontecer? A gente tem alguns níveis de controle, tá? Mas o que o SQL faz por padrão? Ele espera terminar uma transação e aí você vai lá e faz a outra. Se a primeira encavalar, pode travar o banco. E é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Se você deixar uma transação aberta, aquilo vai ficar travado esperando o fechamento dela. E aí, se não fechar, você pode ter uma dor de cabeça. Então, é importante que, o isolamento garante que funcione bem, mas tem que ter uma boa gestão para garantir que isso não seja um problema também. E o D é a durabilidade, ela garante que, uma vez que essa execução ocorra, mesmo que tenha uma falha no sistema, o banco vai lá e consegue voltar. Isso aqui é um controle mais interno. Normalmente, quando você faz uma operação no banco, você fez um insert lá, caiu energia. Esse princípio aqui vai garantir que caso ocorra esse problema, ele consiga retornar para um estado que seja seguro, não pode parar pela metade, inseriu metade dos dados. Não, ou ele inseriu tudo ou ele não inseriu nada. Então, é mais ou menos isso. Ele faz um controle de log, tem todo um trabalho interno, mas isso aí já entra em administração de banco, para garantir essa questão aqui da durabilidade. Tá? Então, são controles mais sofisticados, isso pode ser tratado em um segundo momento, é só para vocês entenderem aqui, são esses os princípios que regem as transações de um banco de dados. No SQL, acho que vale a pena dizer que o insert ele já é uma transação. Cada operação que você faz, ela já é comitada automaticamente. Você não precisa abrir uma transação e fechar ela depois. Não, ele já faz automático. Existem alguns outros bancos que você precisa fechar, então tem que ter um pouco mais de cuidado. No SQL isso é mais tranquilo. Aqui, peraí. Aqui. Essa aqui é a sintaxe para criar uma transação. Você pode colocar begin tran ou transaction. Normalmente a maioria das linguagens fazem isso. E aí você pode colocar o teu bloco de comandos. Isso aqui foi o que eu falei antes. Se você não coloca os seus comandos em um bloco de transação, cada linha ali é uma transação automaticamente. O que mais aqui? Beleza. Isso aqui já falei, lá, beleza. Aqui já falei também. A declaração é tudo ou é nada. Isso aqui é interessante. Ó, imagine, por exemplo, que você fez um delete e exclui 100 linhas. Beleza. Se a instrução falhar, isso aqui é interessante, tá? Você mandou um delete lá. Aí deu um problema. Por exemplo, deu um erro de IFK na linha 50. O que vai acontecer? O SQL vai desfazer tudo. Então, ele não vai deixar você... Ou você apaga 100 ou você não apaga nenhum. Se deu erro, ele não vai deixar apagar pela metade. Por isso que é o conceito, é uma microtransação. E ele desfaz isso. Para ele fazer pra ele desfazer essas transações, ele usa controles internos de log. Então, cada operação que você faz vai gerar log, e aí ele usa esse log para fazer o rollback, para voltar atrás na operação que você fez. Beleza? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Agora, sobre tratamento de erros. O que é isso? São meios que a gente tem na parte de banco de dados para gerenciar erros além dessa dinâmica básica de transação. Isso aqui serve para você fazer validações adicionais, principalmente questões relacionadas a regras de negócio. E aí a gente evita que o banco fique inconsistente, né? A gente tem esse controle que eu falei, mas você pode ter camadas, níveis mais altos de abstração e que você precisa ter controles internos. Por exemplo, você quer, sei lá, cadastrar um usuário, você quer validar que esse usuário tá com saldo ok, o CPF é válido, então você quer fazer várias verificações. Então você pode usar tratamentos de erros, usando códigos específicos de erros para você gerenciar melhor tudo isso, além do controle de transação que a gente já falou antes. Para isso, a gente usa o comando try-catch, que é muito comum nas linguagens de programação. Essa aqui é a sintaxe dela.
a gente coloca um begin try, end, e aí coloca aqui o begin catch e o end do catch. São os blocos que a gente vai utilizar. Você coloca o caminho feliz aqui no bloco try, se der algum erro, aí ele vai rodar o bloco catch. No caso, vem do inglês agarrar. Ele vai agarrar, ele vai capturar o erro que deu na sessão que você tentou rodar, e aí executa algum tratamento. Beleza? E aí, se não tiver erro, ele segue a vida, não tem nenhum problema. Tá? Se tiver erro, ele cai dentro do catch, e caso não tenha, ele vai direto ele vai para a próxima sessão, e aí vai seguindo o fluxo normal. Aqui no exemplinho de código, tá, que a gente está fazendo. Aqui eu estou criando uma tabela. Aqui eu estou criando uma tabela e estou fazendo aqui um insert nessa tabela, né? Tá dando aqui os valores. Se der algum erro, ele vai mostrar aqui essa saída, tá? E aí, dependendo do código dependendo do erro que der aqui, você captura por meio dessa função. Uma coisa bem simples. Aí, dependendo do que você quiser fazer, aqueles erros que a gente mostrou nas procedures, eles poderiam ser capturados no bloco de catch, naquelas tabelas temporárias. Beleza? É uma coisa mais tranquila mesmo, não tem problema não. Vou seguir aqui. Mesclagem de dados. Próximo item é um comando chamado merge. O que é isso, tá? O merge, ele é, conceitualmente, ele é um recurso adicional que mescla tanto o insert, quanto o update, quanto o delete. É como se fosse um comando mais poderoso. O que ele faz? Ele faz assim, eu vou comparar dados de origem e de destino. Dependendo da correspondência que tiver entre eles, eu posso escolher algumas coisas. E aí a gente tem algumas cláusulas para poder direcionar essas comparações. A primeira delas é quando os dados dão match. Então você comparou a chave de destino com a chave de origem. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa tabela Student Source e Student Target. Source é a origem e Target é o destino. Eu tenho aqui um ID e o nome como é que fala? Dos estudantes. E aí eu estou dizendo que a chave de correspondência entre essas duas tabelas é o ID. O que vai acontecer aqui, tá? Na origem eu tenho o ID 1 e 2, e no destino eu tenho 1 e 3. Então ele vai comparar esse ID com esse ID. Esse aqui deu match, existe. Então ele vai cair nessa cláusula aqui, ó, tá? Ele vai cair nesse pedacinho aqui. E aí você pode executar os comandos associados a isso. Normalmente a gente faz update. Então quando deu match, você vai lá e pega os dados da origem e atualiza no destino. Que é o que aconteceu aqui, ó. O Mike, na origem, só tem o nome Mike, e no destino ele tinha o sobrenome. Como ele foi alterado na origem, você vai pegar esse dado da origem e vai atualizar no destino. É o que vai ficar o target aqui no final, depois que rodar o comando. Aí, o segundo aqui, ó, o 2 é a Sara. A Sara, ela existe na origem, mas não existe no destino. Então, ele vai cair nessa cláusula, not matched. Aqui fica implícito, né? Mas quando está escrito not matched, é by target, tá? Então, significa o quê? Que não deu match com o destino. Eu olhei no destino e esse registro não existe no destino. Beleza, aí o que eu vou fazer? Aí eu posso fazer insert. Se ele existe na origem, não existe no destino, eu vou lá e faço insert. Que é o meu caso aqui, ó. A Sara, ela existe na origem e não existe no destino. Caiu na cláusula not matched, ok? E aí, aqui no caso, no meu exemplo, quando não der match, você insere essas linhas que não deram match. Então, de novo, ele vem para cá. E a terceira cláusula é quando tem aqui no destino e não tem na origem. Ela, aí a gente precisa colocar when not matched by source. Por padrão, a gente acaba nem colocando o by target aqui em cima, mas by source precisa colocar. E aí, no caso, habitualmente, não é uma regra, tá? Mas habitualmente a gente pode pedir para fazer uma exclusão, você pode usar para fazer exclusão lógica ou física, tá? Para quem não sabe, a exclusão lógica é assim: você pode criar uma coluna, por exemplo, de data exclusão. E aí, quando o registro ele não existir mais na origem, você fala, olha, você coloca get date, você fala, olha, esse registro aqui, no caso, é o do John, né? O do John, ele fala, olha, o registro foi excluído da origem. Aí você coloca a data de exclusão, indicando que o registro está na tabela de destino, mas ele foi excluído logicamente.
Aí, quando você vai acessar os dados dessa tabela, você passa um filtro, falando, olha, não quero que me traga ninguém que foi excluído logicamente, cuja data de exclusão ou flag de exclusão esteja marcada como verdadeiro, entendeu? Só quero o que está em dia, o que está bonitinho, correspondendo com a origem. Nesse caso aqui, é o que ele está fazendo. O John, ele tem no target, mas não deu match no source. Por isso que é when not matched by source. Como o John não existe na origem, aqui está falando, olha, o que tiver no destino e não tiver na origem, você apaga. Então, beleza, ele foi lá e apagou. Então, o que aconteceu aqui? O Mike atualizou, caiu nesse, deu match, ele foi lá e atualizou o nome. A Sarah, ele não deu match no target, né? E aí ele foi lá e inseriu ela. E o John, ele não deu match na origem, e eu fui lá e apaguei ele. Tá? Então, vocês conseguem usar esses três comandos aqui. Em termos gerais, você consegue fazer insert, update e delete de uma única vez. É um comando bem mais poderoso e mais interessante porque você não precisa ficar verificando se existe ou não. Se existe essa linha, você insere, se não existir, atualiza. Você não vai ficar fazendo essas coisas. Você simplesmente passa para o merge, ele vai comparar as chaves e dependendo da correspondência, ele vai para um lado ou outro. Dessa forma, você consegue garantir que tudo que tiver na origem vai estar sendo atualizado conforme a tua regra de negócio no destino. Isso aqui é um comando muito poderoso e muito útil. Aí aqui está um exemplinho já semântico, né, mostrando o que ele vai fazer. Quando der match, você pode escolher alguma coisa que você queira fazer. Quando não der match, você pode, aqui é o by, como é que fala? Você pode inserir e quando não existir na origem, você pode apagar, por exemplo. Tá? Então, você pode fazer update, search e delete, tudo ao mesmo tempo. Beleza? Aí aqui tem uma explicaçãozinha mais semântica, tá? Se a chave foi encontrada no destino, você pode atualizar. Se ela não for, você pode inserir. E se ela não tiver no destino, você apaga. Você tem a opção de apagar. Você não precisa fazer. Você pode simplesmente olhar só uma coisa, só outra, ou as três, aí fica a seu critério. Aí depende da regra de negócio. Aqui na tela está um exemplo de. Aqui já é um exemplo mesmo de manager. Vale a pena mostrar para vocês, tá? Vocês têm funcionando. Aqui, no caso, eu não estou usando como source variáveis, tá? Não estou usando tabelas mesmo. Peraí. Vou aqui abrir uma de novo. Que está reclamando daqui. Mudei a indentação. O que eu estou fazendo aqui, primeiramente? Deixa eu ir lá no TSQLv4, que é o banco que a gente está usando, que tem mais exemplos, né? Aqui eu vou fazer o quê, tá? Eu vou criar uma tabela. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma tabela temporária, já para misturar o assunto que a gente viu antes. Veja que era uma tabela física, eu já vou trabalhar com uma tabela temporária aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela temporária vazia. Lembra, o era 1 igual a 2 vai dar falso para todo mundo. Então, ele vai criar uma tabela vazia com o mesmo esquema, com a mesma estrutura da tabela de orders. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Belezinha aqui. Ó, vou dar um select para aquele meu comando do Atari, que eu fiz na primeira aula. Criei uma tabela vazia a partir da tabela de pedidos, ordens, ok? Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Vou declarar essa variável order ID, list ID e emp ID, porque as variáveis aqui que seriam o equivalente, né, desse conteúdo aqui da minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essas variáveis. Poderia ser um select, mas eu vou trabalhar com variável aqui para mostrar que vocês podem fazer isso. Poderia também ter como source a própria tabela aqui, eu posso mostrar para vocês daqui a pouco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um merge na minha tabela temporária, TGT eu estou chamando de target e SRC de source, beleza? Estou chamando eles para não ficar tão complexo o código. E eu vou usar os valores das minhas variáveis como origem. Aí ele vai fazer o quê? Vai comparar a origem e o destino, no caso, vai comparar esse valor 1. E aí, se der match, ele vai fazer algumas verificações aqui, tá? Ele vai fazer assim, se der match e os campos forem diferentes, tiver assim, ele vai fazer assim, ele compara a chave, bateu, aí ele vai comparar os campos. Se tiver alguma diferença, aí eu vou lá e atualizo, entendeu? Por quê? Porque se eu não fizer essa comparação, poder a primeira vez deu match,
rodei a segunda vez, deu match. Toda vez que der match, ele vai atualizar. Você tem um custo de processamento com relação a isso. Imagina que você pegou 1 milhão de linhas e fez essa comparação. Aí elas deram match, você vai, atualizou as 1.000, faz 1 milhão. Aí rodou de novo, deu match de novo, atualiza 1 milhão. Então, aqui é legal que a gente, além de verificar se deu match, a gente verifica se teve alguma mudança. Porque se não tiver, se, assim, já deu match de cara, se caiu aqui, já deu match. Então, eu verifico se teve alguma mudança. Se nada mudou, eu não faço nada. Então, eu economizo o custo de processamento. Imagine, por exemplo, uma tabela com 100 milhões de linhas e metade dela já é o conteúdo que já existe. Você só olha o restante, o que está igual, você não fica regravando a mesma informação, entendeu? E aí você economiza processamento, economiza disco, então é uma estratégia mais interessante. E quando não der match, você faz insert. Olha só que interessante. Eu vou rodar a primeira vez. Ó, a tabela está vazia. Beleza? Quando eu rodar a primeira vez, ele vai cair aqui, ó. Vai cair no insert. Por quê? Porque não vai dar match. Por que não vai dar match? Vamos olhar aqui. Por que não vai dar match? Estou comparando, ó. Peraí, cadê? Eu estou comparando essa tabela com as variáveis. Essa tabela está vazia. Óbvio que o conteúdo das variáveis vai dar um select com esses valores. Vai estar diferente. Obviamente vai estar diferente. Então, na primeira vez, ele vai cair aqui. Vou mostrar para vocês. Na segunda vez, ele, como já vai corresponder à chave, ele vai cair aqui. Aí ele vai fazer o quê? Vai verificar se existe. Vou fazer o seguinte. Deixa só eu comentar esse coisa aqui, e aí eu mostro para vocês essa diferença. Vamos rodar a primeira vez, só com match e sem, com correspondência e sem correspondência. Tá? Vamos lá. Ó, ele fez a comparação e caiu aqui. Como que eu sei que caiu aqui? Porque a tabela estava vazia e as variáveis tinham valor. Então, na hora de der match, essa coluna que estava preenchida, porque veio dessa variável, e essa aqui não. Agora, vamos dar um select na tabela. Está preenchido, tá vendo? Beleza, inseriu, antes estava vazio. Agora eu vou rodar de novo o merge. Ó, o que aconteceu aqui? Dessa vez é diferente. Ele caiu aqui. Por que caiu aqui? Porque eu sei que agora essa coluna Search ID vai ter o valor 1 e o Target vai ter o valor 1 também. Então ele deu igual, deu match. Só que eu não estou fazendo verificação, como eu falei para vocês. Então, se eu rodar isso aqui, ó, quantas vezes eu for rodar, ele vai fazer a atualização aqui. Só que repara, ele vai fazer o update, então você só vai ter uma linha, mas ele, perdão, eu apertei o botão errado aqui. Mas ele não vai ficar inserindo para cada vez um monte de coisa, entendeu? O merge é bom para isso. Se você rodar acidentalmente um comando 2 vezes, de insert, por exemplo, você vai duplicar dado. Isso se não tiver erro de PK, né? Mas no merge, não. Você evita inserir informação duplicada, porque ele vai olhar essas correspondências. Agora, olha só, além de trabalhar com a comparação de match, eu vou verificar se teve alguma mudança. Agora não vai atualizar nenhuma linha, quer ver? Ó? Olha só. Ó, zero rows affected. Por quê? Não caiu aqui, porque tem informação na tabela. Aí, o que aconteceu? Nessa aqui agora, ele deu match, porque a chave é a mesma. Só que além de dar match, antes dava match, ele já atualizava pelos mesmos valores, tá? Posso até fazer o seguinte aqui, ó, para mostrar para vocês de forma mais semântica. Aí fica mais visível para vocês. Aqui DTA inclusão F. Então, opa, 29, beleza. O que vai acontecer aqui, tá? Aqui eu vou só buscar aqui. Quando dá match, você vai colocar aqui txt.ta. Olha só, acho que agora fica mais visível para vocês, tá? Ó, peraí, como que não está batendo. Beleza. Olha só, vamos olhar para essa tabela aqui agora. Ó, aqui existe linha nos dois. Aqui o horário
tá agora, tá? Tá o horário de agora. Eu vou rodar de novo. Aqui deu. Aqui o horário tá no GMT, tá? Então tá. Ah, não, desculpa, tá não. Tá 9h40. Ó, vou rodar de novo. Deixa eu colocar um select aqui que eu já rodo tudo de uma vez. Tava 9h40, né? Ó, só pra vocês aqui, ó. Tava 9h40. Beleza? 9h41. Ó, vou rodar. Peraí. Aqui, ó. Ó, repara que ele tá fazendo update. Porque se fosse nulo, se caísse no not matched, essa coluna estaria como nula. Mas ela está preenchida. Então, o que está acontecendo? Toda vez que eu estou rodando aqui, ele está comparando a chave e está atualizando o valor aqui. E aí é o que eu falei. Se você tem 100 milhões de linhas na tabela, 50 está dando match, ele vai atualizar os 50 sem necessidade e vai trabalhar com o restante também. Agora, se eu faço essa verificação, ó, aqui ele para, ó. Vocês vão ver que não vai atualizar mais. Por quê? Porque ele só vai atualizar se alguma linha tiver diferença. Olha só. Ó, viu que parou? Viu que parou? Por quê? Porque agora eu estou verificando se tem mudança. Em termos gerais, ele vai falar assim: olha, o que tiver de novo, você insere na tabela. O que tiver de correspondência, você só atualiza se tiver mudança. É isso que o código está fazendo. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como traduzir uma linguagem semântica, que eu estou falando aqui para vocês, em código. Tá? Então, esse é um comando muito poderoso, beleza? E eu poderia estar trabalhando desse jeito, mas eu também poderia estar fazendo o merge a partir de uma tabela. Então, eu poderia usar aqui, eu vou usar como referência, por exemplo, essa tabela aqui, ó. A fonte dela poderia ser variável, mas poderia ser também, ó, a própria tabela. A própria tabela aqui. Então, ó, agora eu vou fazer o merge a partir. Acho que quando você faz isso aqui, ele não pede. Tá. Vou dar um merge aqui. Ó, o que ele fez agora? Olha só, presta atenção aqui. Antes eu fiz o merge a partir de variável. Agora eu estou fazendo merge a partir de tabela. Repara, quando não dá match, é para a data ficar nula. Beleza? Ó, repara que está todo mundo nulo aqui. Menos a primeira linha. Por quê? Porque a primeira linha já estava na tabela. Então, essa tabela foi acumulando. Só que agora eu vou rodar de novo. Aí vocês vão ver o quê? Que agora essa coluna aqui vai mudar. Vamos rodar de novo. Ó, agora. Peraí. Rodou? Ah, ele tá inserindo várias vezes. Por quê? Deixa eu só ver aqui. Ele tá inserindo? Deixa eu só ver. Target. Deixa eu ver se ele tá inserindo várias vezes. Ah, tá. Porque. Peraí. Era para ele estar atualizando aqui. Tem alguma verificação aqui que eu precisaria colocar para garantir que está funcionando certinho, tá? Aí é importante testar isso aqui para poder funcionar bem, tá bom? Não sei exatamente o que aconteceu aqui. Tá. Target vai fazer atualização. É. Por algum motivo aqui, essa informação não está batendo, e aí ele não está entendendo, não está fazendo nada, tá? Às vezes acontece. Por isso que o médico precisa testar, não precisa testar muito para garantir que a gente não tenha nenhuma surpresa, beleza? Nesse caso aqui eu não vou ficar me delongando, tá? Mas tem alguma verificação aqui que está fazendo com que não demete e aí ele não considere. E aí teria que testar um pouco mais. Mas eu só estou mostrando para vocês algumas possibilidades de uso, tá? O merge é um comando muito poderoso, a gente vai ver isso mais a fundo dele. Só não vou ficar me delongando aqui porque a gente tem mais assuntos para tratar. Beleza. Vamos continuar aqui. Beleza? Por exemplo, próximo assunto. O próximo assunto é um pouquinho mais complicadinho, tá? O próximo assunto é um cursor. O que é um cursor? É uma rotina, é um objeto, tem um banco, que faz o quê? Ele permite que você faça um loop por todas as linhas da tabela. Então, você consegue pegar o valor de cada linha, joga em variável, faz algum tratamento e depois retorna para ela. O que acontece? Você
cursor ele vai olhando linha a linha. E é como se fosse um loop. E tem uma vantagem que, dependendo, algumas coisas você não consegue fazer, dependendo da tua estratégia, né? Pode ser que seja um pouco custoso, principalmente para quem trabalha com DBA. Existem algumas funções que você precisa rodar ali para fazer monitoramento de performance, por exemplo, que precisa ficar rodando enquanto está na produção. Aí tem como usar o cursor de uma forma que seja mais leve. Tem uma galera que manja fazer isso, tá? Mas, tirando alguns casos específicos, ele não é algo muito recomendável. Mas se você não tiver opção, é legal ter ele em mãos para poder fazer uso, beleza? No caso, o que a gente faz? A gente vai abre uma cursor associado a uma consulta ou a uma tabela. Para cada linha, ele vai fazer alguma operação que você pede, depois ele vai lá e depois desaloca esse cursor. Normalmente, quando você não tem alternativa, né? Você pode ocultar essa complexidade de código em um procedimento armazenado. Normalmente tem procedimentos que fazem isso. Mas não é uma boa prática, tá? Eu vou ser sincero com vocês. É, Se você puder fazer alguma operação com aquela visão de set based que eu expliquei, tentar fazer tudo de uma vez, e até mesmo usar tabelas temporárias para facilitar o processo, é mais interessante, tá? Então é o que a gente está falando aqui, ó. Caso você encontre uma solução melhor que não use cursor, recomenda-se fazer a troca. Por quê? Porque o cursor é assim, ele tem esse fluxo aqui, você declara ele, depois abre associado uma consulta, se abre o cursor, aí fetch, você vai pegar os dados dessa consulta, enquanto o cursor não tiver, aqui é um loop, tá? Enquanto ele não tiver vazio, ou seja, enquanto ele tiver linhas para processar, você faz o rotilho. E aí vai para a próxima linha, depois vai para a próxima, até acabar. Depois você fecha esse cursor e depois desaloga. E aí aqui está um exemplo. Eu peguei um exemplo bem simples, tá? Para não dar trabalho de vocês. Mas aqui está assim, ó. Claro que, obviamente, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando cada linha da tabela, estou jogando os valores em variáveis e estou fazendo um print, um texto. Eu poderia fazer isso com select. Então, já justamente para deixar bem claro. Tem muita coisa que você faz com o professor, se procurar bem, se pensar um pouco mais, talvez, tá? Existe grande chance de fazer com outras formas. Pode ser que não tenha alternativa viável. Então, nesse caso aí, você recorre ao professor. Mas aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um cursor, tá? A partir dessa consulta aqui. Aí, para cada linha do cursor, eu vou jogar nas variáveis, que seriam as minhas colunas, e depois entro no loop, né, para verificar se ainda tem linhas a tratar, e enquanto eu tiver linha a tratar, ele vai fazer um print. Ele vai converter os valores aqui e vai para a próxima linha. Tá? E depois aqui eu vou lá e encerro isso. Aí aqui é a saída do comando. Beleza? O que ele vai fazer aqui? Pegou a primeira linha da tabela, fez um print. Vai para a próxima. Segunda linha. Terceira linha, quarta. Ele vai varrer todas as linhas da tabela como se fosse um loop. É mais ou menos o conceito de linguagem de programação. Mas isso aqui é muito caro. Você poderia fazer um select de uma única vez com isso, com essa dinâmica aqui. Seria muito mais performático. Mas, se você não tiver alternativa, você precisa trabalhar com linha a linha, fazer verificações para cada linha, você poderia recorrer a um recurso como cursor. Beleza? Então, só para mostrar aqui para vocês, é, já está um pouco tarde aqui, eu vou só mostrar aqui para vocês e já vou avançar, tá? Aqui, vou colocar o create your alter para ele. A procedure já existe, eu vou chamar a procedure, posso chamar ela com exec, posso só dar o nome dela, e ela vai fazer o quê? Vai printar todos os produtos para mim. Eu poderia simplesmente fazer um select, ó, só para mostrar para vocês que isso poderia ser substituído, tá? Nesse caso aqui, facilmente poderia fazer isso aqui, ó. Aí eu trocaria aqui no meu print. Poderia fazer aqui um select, ó, select. Cat, peraí. Cat, aqui eu passaria uma variável e o cat do trabalho. Atenção, muito mais assim. Aí aqui, então, simplesmente o que eu fiz ali, eu poderia fazer aqui. Deixa eu só pegar o nome dos outros. Deixa eu ver. Select. Então, deixa eu ver se
Acho que é o nome das coisas aqui. Ah, tá. Era só um detalhezinho. Então, o que eu fiz com essa com essa coisa aqui, eu poderia simplesmente fazer aqui. Ó, o resultado é o mesmo. Então, você poderia, sim, se você parar para pensar um pouquinho mais, muita coisa que se faz com um cursor dá para fazer com outras rotinas. Se não tiver opção, aí recorre a ele. Mas pesquisa antes, tá? Isso aqui vai fazer diferença na performance. Se eu for comparar esses dois aqui, ó, posso comparar o custo. Depois eu mostro para vocês a diferença, tá? Depois a gente vai falar sobre plano de execução e tudo mais. Eu estou rodando aqui eu quero ter uma estimativa de custo. Olha só, ele vai rodar as duas consultas, ele vai calcular o custo delas. Essa aqui teve o custo, ó, 0,01345. Aqui não é porcentagem, é um número mesmo, tá? O de baixo teve o custo 0,003, ó, bem menor. Tá vendo? Então, depois a gente vai falar sobre isso aqui. Mas vocês conseguem ver que essa operação é muito mais leve do que essa. Por quê? Porque o SQL foi projetado para trabalhar com grandes volumes de dados. E normalmente a gente não fica fazendo operação linha a linha com grandes volumes de dados. Você pede o que você quer, ele se vire para te entregar o que você quer. Tá? Ele trabalha com tudo de uma vez, que a gente chama de aquela visão de set bit. Tá? Então, é recomendável não usar muito o cursor, mas eu estou apresentando para vocês saberem que existe, se precisar usar, tem aí disponível. Beleza? Bora, próximo assunto aqui. Agora a gente vai falar sobre alguns recursos avançados, tá? Vamos lá, peraí. Ok, tem mais alguns minutinhos, então tá um tempo legal. A gente tem um recurso, um objeto do SQL, todos os bancos têm, tá? Chamado trigger. O que é um trigger? É um tipo especial de procedure, só que ela é associada a um evento, e aí ela é disparada automaticamente. Você não roda na mão, você não consegue rodar uma trigger na mão. Você cria o teu código, e aí você associa o seu código a um disparo específico. Por exemplo, tá? Imagina, por exemplo, o banco de dados do Serasa. Quer ver lá, imagina que eu quero registrar todos os logs de acesso. Eu quero saber todas as empresas. Vou ter um banco de dados, o Serasa tem banco, vamos lá. E, aí, se eu não me engano, eles cobram por acesso. Algumas coisas. Antigamente cobrava, hoje eu não tenho certeza. Mas aí, o que acontece? Eu quero gerar um log de todos os acessos das pessoas que fizeram lá da tabela de crédito de pessoas físicas, por exemplo. O que eu faço? Para cada select, eu crio uma trigger associada a essa tabela. Toda vez que alguém fizer um select nessa tabela, eu disparo essa trigger que vai pegar os dados de quem fez o acesso. Entendeu? Então, é um exemplo. Uma outra opção seria o quê? Seria você disparar uma função de auditoria. Então, tem várias técnicas que você pode utilizar. Tá? Aqui no caso, alguns exemplos de uso, tá? Esse exemplo que eu falei aqui é o de auditoria. Então, você sempre que alguém faz uma consulta, não só consulta, tá? Mas você pode usar o auditoria para um monte de coisa. O meu, eu estou fazendo um log de acesso. Mas você poderia, por exemplo, se alguém alterou o usuário, se alguém atualizou, fez update na coluna de salário, por exemplo, você pode gerar um log de quem fez e quando. Uma forma de uso. Outra forma é você validar dados. Você, por exemplo, comprou um produto, você pode criar uma trigger que atualiza o estoque. Entendeu? Aí você deixa os dados consistentes. Se colocou um item a mais no estoque, ele vai lá e atualiza. E aí tem algumas técnicas de estoque que você trabalha com primeiro que entra, primeiro que sai, média. Você pode atualizar esses valores de estoque com base no que vai entrando e saindo. Então você vai criando um sistema de estoque que vai se atualizando automaticamente por meio desses gatilhos. Tá? Outra opção é quando você insere o dado numa tabela e você vai lá e atualiza outra, né? No caso que eu falei. Você pode também fazer validação de dados para verificar se está tudo consistente. Então, você consegue fazer um monte de coisa, tá? E também dá para fazer verificações de integridade. Por exemplo, você pode fazer uma integridade referencial, que é o conceito lá da chave estrangeira, é, por meio de outras tabelas. Então, você não pode ter uma verificar, por exemplo. Então, por alguma regra específica lá. Então, você pode implementar um controle semelhante que vai ficar por meio de uma trigger. Entendeu? Ou então, você pode impedir ó, que o registro seja excluído se tiver informação relacionada a outras tabelas, por meio, quando não tem SFK. Entendeu? São algumas formas que você pode ter. Então, aqui é só para vocês saberem que tem esse recurso disponível.
Beleza? A gente tem alguns tipos de trigger. Não estou entrando muito neles, mas eu quero que vocês saibam que tem, tá? A gente tem os triggers de DDL, ou seja, sempre que alguém cria, atualiza um objeto no banco, apaga, você consegue criar uma rotina que pega essas informações, entendeu? E aí você pode criar uma forma de auditoria. Você quer saber quem apagou alguma coisa no banco? É uma forma de auditoria que você pode ter, tá? Ou outra forma de DML, sempre que tiver uma alteração de link, certificate delete, ou merge, né? É, você pode, você pode trabalhar com isso de alguma forma pelo seu interesse aí. E um outro tipo de trigger é o de logon. Sempre que um usuário se conectar no banco, você pode criar uma rotina também, entendeu? Você consegue ter, aqui é bom para auditoria. Então, você consegue logar todos os usuários que se conectaram no banco de dados. Imagine, por exemplo, o banco da Receita, por exemplo. Imagina que seja um banco com informações muito sensíveis. Não é qualquer pessoa que pode acessar esse banco. Então, você pode criar uma trigger de logon, por exemplo. Tá? Falando assim, de forma bem simplificada, tá? Dependendo da arquitetura, custa outras tecnologias para isso. Mas aqui só para explicar que é possível. E aí, se você tiver esse trigger, toda vez que alguém se conectar no banco, você consegue pegar os dados desse usuário e gerar um log, por exemplo, e fazer um controle disso, ou até mesmo fazer alguma outra uma validação. Você pode trabalhar de outras formas, aí depende da sua necessidade. A questão aqui é que a gente está mostrando que o recurso está disponível. Beleza? Aqui tem um exemplinho, não sei se vai dar tempo. Eu vou tentar explicar aqui rapidinho para mostrar para vocês, tá? Acho legal vocês verem funcionando. Aqui eu vou criar uma tabela de projeto e uma tabela de auditoria, beleza? Aí eu vou criar aqui eu vou criar uma trigger. Eu não preciso preocupar tanto com o conteúdo da trigger aqui. E vou fazer insert. Vou mostrar para vocês esse exemplo aqui. Acho que não precisa não. Dá para mostrar aqui. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu fiz insert na tabela. Aí o que aconteceu aqui? Eu tenho aqui os estados antes do. Aqui é o ponto da tabela mesmo, tá? Eu tenho um print antes. O que eu fiz aqui? Eu fiz um update, aumentei o salário para essa linha aqui, projeto 1. E aí, o que acontece? Como eu associei um trigger de update a essa tabela, eu vou lá e insiro o dado nela, entendeu? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim: olha, aqui eu criei um projeto. Aqui, deixa eu ver se está falando. Não. Então, o que ele vai fazer aqui? Eu vou criar os objetos, bonitinho, beleza? Aí, na sequência, eu vou criar a trigger. Ok? Então, depois que atualizar a linha, você vai rodar ela, essa rotina. E aí, o que eu vou fazer com a tabela, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Só para vocês verem passo a passo. Eu vou fazer o que aqui? Ó, a tabela está vazia, tá? Vou fazer um select aqui rapidinho. A tabela de auditoria e projeto elas estão vazias. Vou inserir o dado na tabela. Não tem trigger de insert. Ó, vou dar o select aqui. Inseriu aqui, mas não tem nada na minha auditoria. Só tem. O meu trigger está associado ao update. Então, eu estou falando, olha, esse gatilho vai ser disparado depois do update. Beleza? Vou fazer o update na tabela. Beleza. Repara que você afetou uma linha pelo teu comando update, mas ele já chamou a trigger que afetou outra linha. No caso, esse aqui foi o meu update, tá? Esse aqui foi o meu update. E aqui foi um insert, um log. Olha só, para vocês. Ó, tá vendo? Então, ele atualizou. Eu pegou o saldo antigo, que era 5.000, atualizou para 5.100. Então, ele conseguiu gerar um log. Entendeu? Um exemplinho mais simples mesmo, para vocês entenderem como funciona. Aí vocês podem criar mais variadas. Retornando aqui, próximo item. Pivô. Pivô o que, que é isso, tá? Para quem já estudou matrizes, pivô é um recurso que faz assim. Eu consigo fazer transposição de linhas. Para quem nunca viu, é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo do Excel, por exemplo, aqui, tá? Vou pegar essas colunas aqui. Vou pegar isso aqui, que aqui é do cronograma. Vou criar uma linha nova, só que eu vou colar transpondo. Vou clicar aqui no Excel, ele fez a transposição. Repara,
que era linha virou coluna e o que é, entendeu? E o que é coluna virou linha, inverteu. Aqui, ó. Aqui. Ó, isso aqui era coluna, era linha, virou coluna, entendeu? E ele foi lá e inverteu, beleza? Aí você consegue transpor, você inverte, porque a linha vira coluna, que a coluna vira linha, entendeu? Você consegue definir níveis para conseguir fazer isso. Isso aqui é uma transposição, ou chama de pivoteamento, beleza? Isso aqui tem no Power BI, tem várias funções aí. O que acontece aqui, tá? Ele transforma uma expressão, alterando os valores exclusivos aqui, e pode jogar. Você pode pegar os valores de uma coluna e transformar em colunas. Você pega os valores de uma única coluna, que está em linha, e joga para a coluna. Tá? E o contrário é um pivô. Você pega valores de colunas e joga para a linha. Tá? As duas funções são possíveis que você consegue fazer. Aí, no caso, você precisa fazer algumas agregações para evitar os problemas que possam acontecer. Tá? E aqui você pode utilizar ele dentro de uma query, por exemplo. Tá bom? Isso que eu já expliquei para vocês. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Aqui é um modelo de código, tá? Então você vai fazer a tua query da tua origem, que eu joguei numa CTE, né, que é uma expressão de tabela, que eu posso reutilizar, e depois eu faço um pivô. Aqui eu faço um pivô, chamando uma função de agregação das minhas colunas, e aí eu vou distribuir os valores que eu quero nas colunas, nas colunas lá que eu vou configurar, tá? Aqui é um exemplo para vocês, beleza? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pegar essa query aqui, eu consigo mostrar para vocês o que dá para fazer. Ó. Peraí. Ó, ele vai pegar. O que essa query vai fazer? Ele vai pegar essa CTE aqui e jogar na memória. Então, o que eu tenho aqui? Para dar um zoomzinho para vocês verem melhor. Eu tenho aqui essas três colunas. Puxa ID, Ship ID, Write. Ok? Aí, o que ele está fazendo? Olha, eu quero ver o total do frete para cada shipper, né? Para cada remetente. Só que eu quero ver em colunas separadas, eu não quero ver misturado assim. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso, ele vai pivotear, ele vai fazer a soma, vai pegar o total dessa coluna para cada shipper ID, que eu vou determinar os valores, eu preciso usar os delimitadores para dizer que ele é bem estático isso aqui, tá? Então, o 1 vai querer dizer esse 1 aqui. Se tiver um ponto aqui, ele não acha correspondência. Tem que ter exato aqui, beleza? Não tem aproximação. E aí ele vai pegar, ele vai criar uma coluna para cada um desses valores, e aí vai pegar esses valores aqui do Fright, vai fazer a soma e vai distribuir em colunas. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Aí eu estou chamando essas colunas aqui para fazer a referência. Olha só. Ó, o que ele fez aqui, ó. Tá? Então, todo mundo que era um, que estava nessa aqui, ele juntou aqui, tá vendo? E aí o 2 e o 3. Quando não tiver correspondência, ele simplesmente deixa nulo. Tá? Então, isso aqui é o pivô, pivoteamento. Beleza? A outra função que tem aqui é o contrário, é o unpivô. Ele faz o contrário, tá? Ele transforma as colunas em linhas, beleza? Mas é a mesma dinâmica. Muda um pouquinho a sintaxe. Essa aqui é a sintaxe, tá? Muda um pouquinho. E aqui está o exemplo. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, e mostrar para vocês. Ele vai fazer a reversa do que estava antes, tá? Você vem aqui, ó. Ele pega os valores do que tinha naquele formato pivoteado, você faz o amplo pivoteamento. Você desfaz o pivoteamento. Beleza? Ele voltou ao estado anterior. Tá, então, tem uma forma que vocês conseguem fazer também. Beleza? Então, aí só para vocês terem acesso a isso, saber que tem disponível. Beleza? Aqui tem que se aprofundar um pouco mais, mas quero mostrar para vocês saberem que tem disponível esse recurso. O próximo comando, estão acabando, tá? Só vai falar do cross-apply e da query recursiva, que a gente termina. O próximo comando é o cross-apply. O que é isso? Tá? É um recurso que você permite, você consegue trabalhar cross-apply fazendo o quê? Você consegue chamar uma função, e aí, o que acontece? Para cada linha, você consegue passar valores diferentes, beleza? O que acontece aqui é assim, o cross-apply ele permite que os valores que você tem em uma consulta, você consegue passar para uma outra subconsulta ou para uma função, tá? Isso aqui, a expressão da direita, ela vai ser processada para cada linha que você
fornecer à esquerda. É como se fosse um join, tá? E aí, o que acontece? Essa linha, cadê aqui? Quando o valor é passado da tabela pelo CrossApply, ela só vai ser incluída se retornar valor. Se não retornar nada, ele ignora, tá? E aí, aí o SQL acaba filtrando. Normalmente o pessoal utiliza o CrossApply para fazer, para chamar funções. E aí, se você quer simplificar alguma coisa, você faz isso. E, é um pouco mais tranquilo, tá? Porque às vezes você não conseguiria utilizar outros operadores, então você poderia chamar o CrossApply e ele trabalha com as funções. Se não retornar nada, ele simplesmente ignora, entendeu? Ele só vai trazer a galera que tem correspondência, tá? É por isso que a gente chama, é similar ao conceito de join. Você tem uma tabela e você chama uma função. Se essa função retornar dado, é como se tivesse correspondência. Se não tiver dado, aí ele ignora, filtra como se não tivesse a correspondência. Beleza? Eu vou pegar, é um pouco abstrato, mas eu vou mostrar para vocês aqui funcionando, tá? Nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, vocês, o que ele está fazendo, tá? Olha só. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando os dois produtos, os dois primeiros produtos de cada supplier, né? De cada fornecedor, tá? Aí eu tô fazendo order by, ele tá pegando os produtos mais caros. Deixa eu pegar aqui, sem o joins, para vocês verem. Aqui eu tô pegando, ó, ela habitualmente pegaria os produtos mais caros de toda a lista, mas eu quero os produtos mais caros de cada fornecedor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha query de fornecedores, a minha tabela de fornecedores que está aqui, vou fazer um cross-apply com uma subquery, poderia ser uma função, tá? Mas aqui eu estou usando uma subquery. E aí ele vai fazer o quê? Eu vou retornar os dois produtos mais caros de cada fornecedor. E aí, como eu vou fazer o join com o fornecedor de fora com o de dentro, então, para cada correspondência, ele vai calcular os dois primeiros, os dois mais caros de cada produto, de cada fornecedor. E aí eu vou lá e consigo calcular essa informação. Se eu fosse rodar separadamente, assim, eu teria os dois mais caros de todo mundo. Mas nesse formato, eu consigo pegar os dois mais caros de cada fornecedor. Então, na hora que eu rodo, no fornecedor 1 ele pega os dois mais caros, no fornecedor 2 mais caros, e assim vai. Entendeu? E aí eu consigo fazer essa lista aqui. Isso aqui é bem interessante, tá? Muitas vezes você quer fazer um top, e aí você quer pegar uma lista dos maiores. Você quer pegar, por exemplo, os 100 primeiros produtos vendidos a cada dia. Se você fizer um top, você vai pegar de todos os dias. Então você pode fazer o quê? Você pode fazer isso aqui. Para cada dia você pega os 100 primeiros, e aí você faz a correspondência com o de fora, e aí você usa essa informação para cruzar da forma como você quer. Aí no final ele passa o filtro do Japão aqui, falando, olha, eu quero os produtos mais caros dos fornecedores que estão no Japão. Entendeu? Poderia, quando não é aqui, ele vai trazer do mundo inteiro, né? Para você ter mais limpo. Beleza? Mas aqui é uma forma de uso que você poderia ter. E aí, para cada correspondência que você achar, ele vai fazer o cálculo. E aí você correlaciona esse cálculo com a tabela da esquerda. Beleza? Então, aqui o recurso disponível. Caso você tenha dúvidas, vocês podem se aprofundar um pouco mais, tá? Belezinha. Próximo item, tá? Próximo item é a query recursiva. O que é uma query recursiva, tá? É uma query que acessa ela mesma para buscar o fim. Normalmente a gente trabalha com hierarquias. Então, imagine, por exemplo, uma tabela de funcionários. Aí na tabela de funcionários eu tenho uma coluna de chefe. Aí o que vai acontecer? Eu posso ter, por exemplo, o funcionário 2 que é chefe do funcionário 3 e do 3 e 4. O 4 é funcionário do 5, é chefe do 5. E aí você pode ter uma árvore de hierarquia. Para você conseguir consultar, quando você monta uma query normal, você consegue acessar um único nível por vez. E quando você usa uma query recursiva, você consegue fazer uma consulta encadeada na outra por meio desse relacionamento dos níveis dessa hierarquia, e aí você consegue você consegue expandir ela tudo de uma vez. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Ela é muito comum para quando você quer trabalhar com informações hierárquicas. E para que você possa trabalhar com ela, a gente faz uso de uma CTE, tá? A primeira, assim, tem duas partes dentro da CTE. A primeira parte a gente chama de âncora, que é o ponto de entrada. Você pega, por exemplo, imagina que você pega uma hierarquia de uma empresa com vários funcionários. Você quer pegar do chefe, por exemplo,
do mais alto até o mais baixo. Você vai pegar da âncora, e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar quem responde para esse chefe. Aí o que vai acontecer? Esse cara, na próxima vez que essa CTF for acessada, esse cara aqui você vai verificar para quem responde para ele. E aí depois, na terceira, quem responde para ele e quem responde, entendeu? Então eu tenho o nível um. Quem responde para o nível um? Beleza. Aí eu vou pegar os caras que estão no nível 2 que respondem para o nível um. Aí agora eu vou olhar o nível 2. Quem responde para o nível 2? Pessoal do nível 3. Aí agora quem responde no nível 3? Pessoal do nível 4. Então você consegue fazer isso até não ter mais ninguém, entendeu? Você pode definir um limite, você pode definir um nível, né, nessa árvore recursiva, ou você pode ir até o final, tá? E aí esse aqui é o conceito dela. Então a gente chama a query de base, você executa uma consulta recursiva, ou seja, ela vai consultar os dados dela mesma, tá? Até encontrar um critério de parada. Aí uma vez que ela encontrou o critério de parada, ela retorna tudo, beleza? Eu já vou mostrar aqui para você. É como se ela criasse uma cópia dela mesma a cada execução para poder fazer a comparação de quem do nível um, quem está no nível 2, aí pegar o cara do nível 2, quem responde dele do nível 3 e assim vai, entendeu? Isso eu tô falando de cima para baixo. Poderia ser o contrário, poderia ser de baixo para cima. Quem está no nível mais baixo, que não é chefe de ninguém, para quem que essa pessoa responde? Aí vai ter o penúltimo nível. Para quem que essa pessoa responde? De um antepenúltimo. E assim vai subindo até chegar no topo, entendeu? Aí você vai ter um critério de parada também. O mesmo conceito de uma função recursiva. Beleza? Aí aqui eu tenho uma consulta que mostra para vocês um exemplinho. Tá? Aqui é exatamente esse conceito de funcionário, tá? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os funcionários todo o pessoal que responde para o funcionário 9. Aí, se você for olhar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Nessa consulta aqui, ó, repara o seguinte, ó. Eu tenho aqui a Patrícia, o Sven, o Dom e a Sara. O que acontece, tá? A Patrícia aqui. Isso, management. Tá, a Patrícia, ela tá no último nível, tá? Então, o que acontece? A Patrícia responde pro Sven, o manager ID dela é o 5, que é o Sven, tá? O Sven responde pro Dom, porque o manager ID dele é o 2, e o 2 é o Dom. O Dom responde pro 1, que é a Sara. Então, você tá fazendo do mais baixo até o mais alto, entendeu? E aí, aqui, a gente consegue mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar essa consulta aqui e eu consigo dissecar ela para vocês verem com mais facilidade, tá? Aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui a Patrícia, tá? Então eu quero saber todo mundo que está no nível de cima dela, beleza? O que que vai acontecer aqui? A Patrícia ela é funcionária 9, coloquei aqui, e o manager dela é o 5. Aí o que que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte, olha, essa aqui é a âncora, eu vou pegar o nível mais baixo. Então eu quero todo mundo que está na hierarquia de chefia, né, da Patrícia, todo mundo que está acima dela. O que que vai acontecer? Ele vai pegar essa consulta e vai fazer um union com a própria CTE, tá? O que que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o join dessa query aqui com a própria CTE. Então, o que que vai acontecer? Eu vou chamar ela aqui. Na sequência, eu vou fazer uma outra query, né, que é a da CTE, e aqui o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse emp ID, que é o 9, vai responder pelo manager ID. Então, que é exatamente o que está aqui, ó. Aqui, ó. Então, ela está falando o seguinte, olha, você vai pegar o último nível da hierarquia e você vai fazer join com esse aqui, na minha CTE. Aí, você vai trazer o próximo nível da hierarquia. Esse cara aqui, o manager ID dele vai ter que responder com emp ID. Então, o chefe, o funcionário chefe, você vai fazer o quê? Você vai fazer nesse nível, e essa ponte é o que vai determinar a subida das camadas, entendeu? E aí, no final, você pode juntar tudo, que é o meu caso aqui. Então, o que que aconteceu nessa primeira consulta? A primeira consulta traz essa primeira linha. Na segunda, eu vou fazer um union all, fazendo o quê? Fazendo um join desse emp-id com o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo aqui, tá? É assim. Na primeira vez que eu rodo, eu vou ter esses dados. Quando eu for rodar de novo, chamar essa emp-cte, vai ter esses dados aqui. Esse cara aqui que já está na memória, agora eu quero saber quem é o chefe dele. Então, ela vai estar aqui, ó. Essa linha aqui vai estar aqui dentro. Aí ele vai fazer o join com a tabela com a mesma tabela, né? Só que agora você vai fazer o join pelo Manager ID.
Então, o que vai acontecer? Você joga isso aqui na memória e aqui já vai estar na CTE. Na próxima vez que quando você for puxar o dado, você quer que essa linha aqui faça join com essa coluna aqui. E aí ele vai trazer o Sven. Aí ele vai fazer o mesmo para trazer o DOM. E de novo, quantas vezes forem necessárias, até que, até que essa sentença seja falsa. Por quê? Porque aí realmente você não vai ter ninguém, ou esse cara que deve ser o CEO, o presidente, que não vai ter ninguém para quem ele responda, entendeu? Aí você pegou todo o nível da hierarquia, entendeu? E aqui a gente está concatenando a distância, né? Então aqui é o primeiro nível da hierarquia, aí quando você chamou o Sven, você está no segundo nível. E aí está na memória esse valor. Quando ele for de novo, ele vai concatenando. Então, você tem o nível 1, nível 2. Quantos níveis forem necessários, você consegue gerenciar aqui, tá? Isso aqui é muito útil para quando você tem essa tabela quando você tem tabelas autorreferenciadas. O exemplo clássico é esse. Quando a tabela de funcionário tem a coluna de chefe e a própria tabela faz referência a ela mesma, entendeu? Para uma outra linha, no caso, né? Então, esse aqui é o conceito de consulta recursiva. Ela lê ela mesma várias vezes, buscando informações com níveis diferentes. Então, você consegue ter uma hierarquia, uma árvore, que você consegue ir descendo nessa informação. Beleza? Eu sei que isso aqui é um pouco complexo para pegar no primeiro momento, tá? Mas depois vocês podem procurar na internet mais materiais, tem umas coisas interessantes sobre isso. Beleza? Já passando aqui uns minutinhos. Aqui estão algumas referências que vocês podem usar como base, tá? Deixa eu botar aqui a fonte. E quero saber se vocês têm alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida aí que gostaria de falar? Beleza. Se não tem nenhuma dúvida, então, ok, vou parar aqui a gravação, tá? Eu sei que essa aula é um pouco mais complexa, um pouco mais avançada, tem muito conceito novo. Até peço que vocês assistam novamente, se vocês julgarem que seja necessário, tá? Recomendo. Esses conceitos aqui eu não peguei de primeira. Eu levei um tempo para aprender isso aqui, tá bom? Então, vocês vão vendo com calma tudo isso para vocês entenderem como funciona, tá? E aí, vocês vão se preparando e a gente pode falar, a gente continua o curso na próxima aula. Alguém levantou a mão? Pois não, pode falar. Desculpa, eu levantei sem querer. Desculpa. Não, não, tranquilo. Belezinha, sem problemas, tá? Isso aqui é para mostrar para vocês verem que tem recursos avançados no SQL, tá? Então, com esses recursos, vocês conseguem fazer muitas operações que vão ajudar no dia a dia, e aí vocês vão ver que dá para. Com essas coisas aqui, a gente vai começar a entrar perto do BI, tá? E aí vocês vão começar a entender por que a gente está explicando tudo isso. Porque às vezes você tem um problema que precisa usar um merge, às vezes precisa usar pivô, às vezes precisa fazer cursor, embora a gente não recomende muito, mas se precisar, você tem ali na tua caixinha de ferramentas. Beleza? Então, vou pedir pra vocês darem uma revisada no material se ficar alguma dúvida. Qualquer coisa vocês podem mandar lá no grupo, beleza? Eu vou parar aqui a gravação, a gente postergou um pouquinho, mas acho que vale a pena, é bastante conteúdo rico, espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima aula a gente continua lá na quinta-feira, belezinha? Obrigado a todos, desejo aí uma boa noite. Valeu.